Olá, turma! Vamos dar continuidade aqui à nossa aula de hoje com a temática psicopatologia da psicanálise, tá certo? Eu fiz para vocês no vídeo anterior, falando para vocês o que é a psicopatologia. Lembrando que a psicanálise, gente, ela não vai se interessar ao diagnóstico, mas sim o que nós chamamos de estruturas da personalidade. Imagine que as estruturas, que é o que estou citando aqui para vocês, elas vão englobar as diversas patologias da psicologia e da psiquiatria. Então, assim, quando nós falamos que a psicanálise ela não está ultrapassada, é nesse sentido. Por quê? Porque o que mudou ao longo dos anos foi a terminologia. E também, vamos colocar assim, para tudo hoje se tem um diagnóstico, né? Então, assim, a psicanálise, de certa forma, ela está mais interessada em compreender a estrutura do sujeito do que propriamente o seu diagnóstico. Mas lembrando que a partir do momento que vocês compreendem essas estruturas, automaticamente vocês vão estar compreendendo aquilo que a psicologia chama de patologia. Ok, vamos começar aqui por partes para que vocês compreendam o que eu estou colocando para vocês, tá bom? Então, aqui nós temos 3 estruturas, tá certo, gente? Essas 3 estruturas da personalidade, elas vão ser divididas em neurose, psicose e perversão. Essas 3 estruturas, gente, elas vão dar origem a outras patologias que estão dentro da neurose, dentro da psicose, dentro da perversão. À medida que eu for falando para vocês, eu vou explicando como é que ocorre a neurose, como é que ocorre a psicose, como é que ocorre a perversão. Mas vamos por partes, tá bom? Vamos começar hoje, gente, a nossa aula explicando sobre a neurose, tá certo? Professora, só me faz uma atualização porque são muitas informações. Enfim, lembrando, nós estamos estudando psicopatologia da psicanálise. A psicopatologia é o que? É o estudo do sofrimento psíquico. Para a psicanálise, esse sofrimento psíquico, ele não se dá através de diagnóstico, ou seja, o sujeito vamos dizer assim, é um sujeito borderline, é um sujeito que possui um transtorno depressivo. A psicanálise, ela vai entender isso através de estruturas, ok? Vamos começar aqui pelo que eu chamo de neurose. Bom, o termo neurose, gente, foi um dos termos mais estudados dentro da psicanálise. Inclusive, nos seus estudos passados, acreditava que a psicanálise ela só servia para os sujeitos neuróticos. E, posteriormente, com estudos posteriores a Freud, pôde-se perceber que ela também poderia englobar tanto a perversão como a psicose. E hoje, talvez um dos tratamentos mais indicados para psicóticos é dentro da psicanálise, tá certo? Mas vamos entender aqui o que eu chamo de neurose, tá certo, turma? Primeiramente, quando nós falamos sobre essas estruturas, nós podemos entender a primeira parte, que a neurose talvez seja uma das melhores estruturas que o sujeito pode, vamos dizer assim, delinear a sua personalidade. Em que sentido? Né? Pegamos, por exemplo, o que é a neurose, certo? Atenção, vamos entender que a neurose, ela nada mais é do que um conflito, tá certo? Desculpa o barulho, gente. Então, a neurose nada mais é do que um conflito originado de desejos inconscientes. Então, anotem aí, o que eu chamo de neurose? Neurose nada mais é do que conflitos, né, originados de desejos inconscientes, tá bom? Isso é o que eu chamo de neurose. Agora nós vamos entender, gente, que esse termo, ele surgiu muito antes de Freud, foi pelo médico William Kohler, lá em 1777, foi o primeiro a utilizar esse termo. E ele acreditava que a neurose ela estaria associada a algumas doenças, entre elas Alzheimer, epilepsia. E Freud pega e se apropria desse termo da neurose
para estudar o sofrimento psíquico. E ele vai dizer o quê? Que a neurose faz um aperfeiçoamento desse termo, nada mais é do que conflitos originados de desejos inconscientes, tá certo? Isso é o que ele vai chamar de neurose. Então, assim, vamos imaginar que a neurose, gente, ela esteja associada a um conjunto de queixas subjetivas do sujeito. Professora, quando você fala as queixas subjetivas, do que você está falando? Eu estou falando que cada sujeito passa por experiências e essas experiências elas vão moldando a personalidade do sujeito e que suas queixas, por isso que eu sempre coloco para vocês, a dor de cabeça de fulano é a mesma dor de cabeça de cicrano. Porém, para a psicanálise, a mesma dor de cabeça não significa a mesma coisa. Entende? Em que sentido eu estou colocando isso? Gente, eu estou dizendo que o que pode ser para um sujeito A pode não ser para um sujeito B, embora todos os dois apresentem a mesma sintomatologia. O que vai diferenciar esse sujeito A de o sujeito B é a sua história de vida, é como o sujeito se insere no laço social e como esse sujeito ele é construído através das relações parentais, ou seja, da relação com o pai e com a mãe, ou seja, daquilo que nós chamamos de complexo de Édipo, é que vai definir o que nós chamamos de personalidade no sujeito. E aí Freud começa a estudar a neurose através do que nós chamamos pacientes histéricas. Um caso típico é aquele caso que eu falei para vocês de Ana O, né? É um caso de pacientes, de uma paciente histérica. E o que acontecia com essa paciente? Ela convertia o seu sofrimento inconsciente para o corpo. Mas isso eu vou explicar para vocês de forma detalhada a partir de agora. Então, vamos entender que a neurose, ela seja entendida como os distúrbios da afetividade. É tudo aquilo que está relacionado a afetos inconscientes que são deixados pelas experiências marcantes ao longo da vida do sujeito. Professora, e aí é que entra a neurose, ela está associada a um conflito entre o id, ou seja, aquilo que é instintivamente meu, e o superego, ou seja, aquilo que está fora, aquilo que está dentro de um rol social. E a gente já estudou isso, então por isso que eu tô colocando que é o id, que é o ego e o que é o superego, tá bom? Então, a neurose nada mais é do que fenômenos, escutem isso que eu tô colocando para vocês, fenômenos gerados por conflitos psíquicos inconscientes que vão deixando uma marca no sujeito. E essas marcas no sujeito são deixadas por experiências. Então, olha aqui como ficou mais claro para vocês. Vamos entender que a neurose ela passa por um processo de mudança histórica. Uns consideravam anteriormente como doenças, vamos dizer assim, de um cunho mais fisiológico, como Parkinson, Alzheimer, convulsão. E Freud se apropria desse termo para dizer, opa, a neurose nada mais é do que conflitos originados de desejos inconscientes, ou seja, são fenômenos que de alguma forma são gerados por alguns conflitos que vão deixando marcas no sujeito. Como é que o sujeito vai lidar com essas marcas é que a psicanálise também vai se interessar. Porque a partir do momento que o sujeito começa a lidar com essas marcas, ele vai criando, vamos dizer assim, sintomas, ou de alguma forma ele vai encontrando saídas para lidar com o seu sofrimento, tá certo? Então, espero que tenha compreendido aí para vocês o que é a neurose. Então, vamos imaginar que a neurose também ela esteja associada à questão da sexualidade, ou seja, como o sujeito ele lida com essa questão do desenvolvimento de sua sexualidade, principalmente dentro de pacientes histéricas. Agora vamos lá. Freud dividiu a histeria em 3 subtipos. Eu coloquei aqui 2, tá? A neurose histérica, a neurose obsessiva e a neurose fóbica, tá certo? E aí, gente, vamos entender o que cada uma dessas neuroses quer dizer. Olha aqui como vai ficar mais claro o entendimento dessas questões.
Vamos imaginar que a neurose histérica, ela nada mais é do que um sofrimento do sujeito, que aquilo que de certa forma o sujeito não consegue suportar